o sucesso. E outros povos foram alertados para tomar conta no arrependimento. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum. Peçam perdão ao vosso Criador, Allah. Innahu kana ghafara. Ele antes de qualquer coisa, antes de ele criar, kana ghafara, é o perdoador. Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu, no seu Hadith al-Qudusi al-Jalil, narrado por nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: لو يعلم المدبرين كيف انتظاري لهم وشوقي لهم. Se aqueles que me deram costas soubessem de quão eu fico à espera deles, de quão eu estou à espera deles para perdoar, eles viriam até o meu encontro e eu não precisaria de nada senão perdoar aqueles que deram costas. Aqueles que abandonaram a minha ausência como Criador. Se eles viessem ou soubessem o quão eu estou a esperar eles chegarem para poder alcançar a minha misericórdia, não estariam como estão. هذا حالي للمدبرين إلي. Esta é a situação em que eu fico à espera dos pecadores. فكيف كان حالي للمقبلين إلي. Qual é a situação daqueles que me dão a cara? Se aqueles que dão costa, eu estou à espera deles voltarem, qual será a situação daqueles que louvam, glorificam, engrandecem, têm esta gratidão para comigo? Qual será a situação? Qual é o tratamento destes? Allah. Estamos a falar do nosso Criador, Allah Rabbul Alamin. Quem? Allah. Radda baswara Yaquba ba'da amah. Allah que nós estamos a fazer menção é aquele que devolveu a visão, a vista do Nabiullah Yaqub ba'da amah, depois de ele ficar 40 anos cego. Quantos anos? 40. Allah deu a vista novamente. Poder de Allah subhanahu wa ta'ala. 40 anos cego, Allah Jalla Jalaluhu deu a vista. Devolveu a vista a Yaqub alayhi salatu wassalam. Quem? Allah. Allah Jalla Jalaluhu, na situação extrema em que o seu servo Ibrahim alayhi salatu wassalam, naquela condição em que ele foi lançado naquele fogo, Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu não precisou de nenhum interveniente, até que a disponibilidade de Jibril alayhi salatu wassalam foi imediata. Jibril, quando viu Ibrahim alayhi salatu wassalam, Nabiullah, foi lançado no fogo, ele disponibilizou-se, chegou lá para salvar. Ibrahim alayhi salatu wassalam disse para Jibril: Allah enviou ou você, por sua livre e espontânea vontade, quer salvar a mim? Ele disse: você é meu amigo, você é o meu bro, eu vim te salvar, não posso deixar nessa situação. Ibrahim alayhi salatu wassalam disse: se é por sua vontade, eu hei de ficar aqui. Se Allah não enviou assim, eu hei de ficar aqui. Prefiro estar aqui. Jibril alayhi salatu wassalam sa'ida ila sama, subiu e disse para Allah Jalla Jalaluhu: eu fui salvar seu servo Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ele não quis.
o meu apoio, o meu help, ele não quis. Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu não precisou de mandar nenhum anjo naquela situação em que Ibrahim alayhi salatu wassalam estava. Não precisou. Qulna, dissemos, falamos, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nós só falamos. Não precisou de nenhum anjo. Nós só falamos, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo, se frio e dê paz ao Ibrahim alayhi salatu wassalam. Só. Não mandamos ninguém lá para salvar Ibrahim. Nós falamos. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. كن فيكون. Allah Jalla Jalaluhu, quando quer algo, ele não precisa de muito estresse, nem de anjos. Ele só diz kun fayakun. Se e acontece. Na condição mais extrema em que o seu servo Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam estava naquela condição, no mar, à noite, dentro de uma baleia. No mar, à noite e dentro de uma baleia. Não precisou de comunicar com o exército. Não precisou de nenhuma tropa. Ele usou um medicamento que autenticamente salvaria na situação dele, onde ele se encontrava. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Man qalaha 40 marra. Quem for a fazer menção desse dua 40 vezes, wa huwa marid, e ele encontrando-se doente, shafahullah, Allah vai dar shifa. Wa imata, e se ele morrer, qala Allahu Jalla Jalaluhu amma nawalu yawma al-qiyamah. Allah dirá para este servo no dia de Qiyamat: Abdi, meu servo, al-jannatu an yaminika fadkhul. O Jannat está do lado direito, entre. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nesta situação, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa kadhalika nunjil mu'minin. Nós salvamos naquela situação onde ninguém podia entrar para salvar Nabiullah Yunus. À noite, no mar e dentro de uma baleia. Quem iria salvar? Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawal. Com qual condição? فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Se Nabiullah Yunus não fosse dentre aqueles que recordavam a nós, isto é, não fosse aquele que repetia La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, se ele não fosse antes, Nabiullah Yunus não se recordou Allah naquela situação, ele recordava-se antes. Por isso Allah diz: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ele estaria na barriga daquela baleia إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Mas por causa de uma condição em que ele vivia, Allah salvou. Estamos a falar de quem? Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu. Poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Não perca a esperança, amado irmão. Allah é o único que todas as situações que você está a passar, Allah é o único que sabe. E Ele pode perdoar e mudar a sua situação. Então, vire-se
restabeleça a sua conexão com Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu. Não perca a esperança. Ficou 10, 15, 20 anos a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a estar contra o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu, o servo que é pecador, o servo que é pecador, o servo que é bondoso, chama Allah Jalla Jalaluhu uma vez, Ya Allah. Allah responde, Labbaika ya abdi. Estou presente, meu servo. Uma vez para o servo bondoso. Mas se for um servo pecador, Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu, bastou você chamar, Allah responde, Labbaik, Labbaik, Labbaika ya abdi. Estou presente, estou presente, estou presente, ó meu servo. Se for um servo pecador, vejam o qual Allah subhanahu wa ta'ala gosta, ama aqueles que voltam para Ele. Testemunhamos também que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. Profeta este que trouxe a mensagem, que trouxe o Din al-Islam para nós. Seus ashabis, seus companheiros, perderam a vida por causa dessa religião. Até chegar a nós, muita gente perdeu muita coisa, incluindo a sua própria vida. Para chegar a nós, o kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Este kalima não é para brincar, amados irmãos. Por isso, man qalaha akhiru kalami, aquele que for a pronunciar pela última vez, dakhala al-jannah, ele tem o direito de entrar no Jannah. La ilaha illallah. Ninguém merece ser adorado exceto Allah. Você está a dar toda a soberania, Allah Jalla Jalaluhu, todo o poder, toda a magnificência, Allah Jalla Jalaluhu. Então, não tem como Allah subhanahu wa ta'ala introduzir no fogo, no Jahannam, um servo que conseguiu dizer La ilaha illallah enquanto ele praticava as suas ações. Salatan wa salaman ila nabina Muhammad. Paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam derramados para este nobre profeta, wa ali, e a sua família, wa ashabi, e todos os seus companheiros. Quais companheiros? Aqueles que tiveram a verdadeira conexão com o Din al-Islam e aprenderam da fonte do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahab, companheiros esses, ashab, companheiros esses que tinham a conexão com Allah Jalla Jalaluhu segundo os ensinamentos que eles receberam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab sonhou com o profeta sallallahu alaihi wasallam depois de profeta não existir na face da terra. Sonhou Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab enquanto o profeta ia distribuindo tâmaras a cada sahab. No tempo de califado de Abu Bakr bin Siddiq radiyallahu anhu, Umar está a sonhar a quem? Ao profeta. A fazer o quê? Profeta a distribuir tâmaras aos seus companheiros. Quando chega a vez de Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab receber, e ele recebeu na boca, nas mãos do profeta, diretamente para a boca do Umar radiyallahu anhu. Umar gostou o sabor da tâmara, mashallah, disse ao profeta, Zidni ya Rasulallah, dê-me mais uma tâmara, ao profeta de Allah. Naquele instante, Umar despertou. Acordou Umar. E já era momento para Salat al-Fajr. Preparou-se e foi à mesquita, ao masjid. Quando chega no masjid, encontra Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu a distribuir tâmaras como sonhou com o profeta. Abu Bakr radiyallahu anhu estava a dar tâmara aos que estavam a chegar.
Chegou a vez de Umar, Umar também recebeu a mesma tâmara, a mesma porção, uma tâmara só. Comeu ali, mastigou ali, sentiu que na verdade precisava mais de uma tâmara. Disse para Abu Bakr bin Siddiq: Zidni, aumenta-me, dá-lhe mais uma tâmara. Abu Bakr bin Siddiq radiyallahu anhu arda disse: Lau zadaka nabi lazidnak. Se o profeta tivesse aumentado assim, eu também iria aumentar-te. Como é que Abu Bakr bin Siddiq soube que Umar sonhou, o profeta não aumentou? Como é que ele soube? Quem lhe falou? Conexão, amados irmãos. Sária, um dos companheiros no tempo de Umar, foi enviado como o chefe, o líder, para uma batalha. Naquele dia onde começava a batalha, Sária orientava o seu exército. Naquele instante escutou Sária: Ya Sária al-Jabal al-Jabal. Oh Sária, tenha atenção na montanha. Sária orientou o seu exército para que estivesse a dar a virada à montanha, porque o inimigo já tinha percebido qual era a estratégia do Sária do combate. Então queriam fazer guerrilha. E Amir al-Mu'minin, enquanto estava em Medina, no Mimbar, num Juma, ele deu alerta à distância. Os sahabas que estavam ali começaram a ficar indignados. Como é que Umar ibn al-Khattab está a chamar o Sária, enquanto nós sabemos que Sária já está fora de Medina há bastantes meses e foi para uma batalha? Nós vamos aguardar o Sária para perguntarmos este episódio. Depois de meses, Sária voltou para Medina. As pessoas esperaram lá na entrada de Medina. Oh Sária, nós sabemos que você ganhou essa batalha, teve sucesso nessa batalha. Agora diga-nos um episódio que aconteceu há meses. O que é que você ouviu? Uma novidade. Diz Sária: certa vez, enquanto nós estávamos no campo da batalha, ouvi sami'tu nida, escutei um chamamento de atenção de Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Que? Amir al-Mu'minin yaqulu li, estava dizendo para mim: Ya Sariyat al-Jabal al-Jabal. Oh Sária, muita atenção atrás com a montanha. Os sahabas ficaram a se reparar. Esses são quais esses? Que se comunicam com o coração esses. Abu Bakr sabe uma coisa que acontece com Umar. Umar sabe uma coisa que acontece com os outros companheiros. Kaifa kanu? Como é que eles viviam? Qual era o remédio que eles tomavam para estarem juntos? Allah diz: Yahdihim Rabbuhum bi'imanihim. Allah guia conforme a sua percepção, conforme a sua fé. Por isso nós já dissemos: Munu merufa atamburiwa. Munu merufi atamburiwa. Porque lá nas nossas bandas, quando você nané, se kunyingi sanimona fulano, depois de 15 minutos aparece. E nós dissemos: Munu merufi atamburiwa. Não é atamburiwa kanu. Eles quando viviam, Yahdihim Rabbuhum bi'imanihim. Por isso quando você diz: estou a sair de casa, rero ni korua na polícia, o que fica para a escadaria com koriwa? Porque você acredita isto. E eu vou falar com fulano, segundo aquela nossa conversa, eu terei sucesso. Quando chegas lá, você vai encontrar sucessos mesmo. Se era business, business fechado. Porque você acredita. Yahdihim Rabbuhum bi'imanihim. O Naoda lá, nas nossas bandas lá, o Naoda quando diz Musingire ngalawamu, mepo itakukuna na kisa, vocês entram, acabou convosco. Ele vai dizer: Sukwambire?
Mas você vai reparar, esse indivíduo nem fez licenciatura em qualquer coisa marítima. É um indivíduo lá da zona. Ele diz, me poita kuvunga pa musu querero. Se vocês serem teimosos, acabou. Por quê? Yahdihim rabbuhum biimanihim. A sua fé vai lhe guiar até onde você percebe e acredita. Agora vamos começar com o nosso khutbah. Ainda estávamos na introdução. Como é que ficou o Ramadã? Como é que ficou o Ramadã? Qual é a situação nossa depois do Ramadã? Como é que você acredita esse Ramadã? Acreditas que Allah te perdoou? Então Allah perdoou-te. Acreditas que era mais um exercício de jejum? Então fica assim. Por isso, terminou o mês de Ramadã, você já está com sede de cometer pecados. Há irmãos que logo no dia de Eid, a bateria que estava full, 100%, logo no dia de Eid, está a reclamar, não tem carga. Quer dizer, jejuou, fez qiyamul layl, fez sadaqat, todo mês com todo sacrifício, esforço, sacrifício, terminou, já não tem rede. Quer dizer, o próprio aparelho já não sobe rede, não sobe. Outros com a bateria, ainda com o seu cabo conectado, está no 0%. Não anda nada. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Como é que você acredita em Allah? Ele também vai lhe deixar aí mesmo, até onde você acredita. Começamos com o nosso khutbah com uma questão. Começamos com o nosso khutbah com uma questão. O Ramadã que eu fiz, o esforço que eu fiz, Allah Jalla Jalaluhu aceitou? Aceitou esse esforço? Faman min alamati qubuli siyamik. Dentre os sinais de que Allah aceitou o seu jejum. Comecemos por aí. Quais são os sinais que identificam de que Allah aceitou o seu jejum? Primeiro sinal, awal shay, primeiro sinal, salat. Primeiro sinal é o salat. Se você continua a praticar o salat com jama'a, normalmente é um dos sinais de que Allah aceitou o seu sacrifício no tempo de Ramadã. Estás naquele pacote devidamente identificado, la'allakum tattaqun, dos tementes. Se você ainda já passa uma semana depois do Eid, uma semana, se ainda continuas com este exercício de praticar o salat com o jamaat, ainda tens esta fome de praticar o salat que antes não tinha, é um dos sinais de que Allah aceitou o seu jejum. Athani, segundo sinal, se ainda continuas a fazer o sadaqat como vinhas fazendo no mês de Ramadã, mesmo que sejam em poucos meticais, continuas a dar 10, 15 meticais, continuas a fazer isto. Se isto ainda continua, é um dos sinais de que Allah aceitou o seu jejum. Athalith, o terceiro sinal, minas salihat, dentre as boas práticas, se até agora você continua a ser bondoso para com os outros, então este é um dos sinais de que Allah aceitou o seu jejum. Arabi, o quarto sinal, você ainda continua a pegar o Corão e a ler o Corão. Você ainda continua na recitação do Corão, mesmo estando na tua baraca, no teu job e companhia. Você lá tinha um tempinho para pegar o Corão.
no carro, paravas, tinha um tempinho para ler um separo do Corão, e agora continuas com o mesmo processo, significa que é um dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu aceitei, você continua a ler o Corão. Porque dentro do mês de Ramadã, irmãos, mashallah, completaram o Khatam al-Quran, leram todo o Quran. Os outros, em 2 dias, faziam 2 juzos. Em 3 dias, faziam 4 juzos. Agora passa uma semana, quantos juzos você já sentou para ler? Porque o tempo ainda continua o mesmo, não mudou. Você está com os mesmos fusos horários de Cabo Delgado, Pemba. Não mudou nada. Mas você ainda tem um tempinho para abrir, ler 2, 3, 4 separos, 2, 4 folhas ali do Corão. Significa que Allah deixa claro nos sinais de que este eu aceitei. Ainda está com os sinais evidentes de que Allah aceitou. Ainda continua a ler Corão. Se não lê Corão, alguma coisa está a falhar. Porque você lia o Corão e não mudou nada. Por que não lê Corão? Outro sinal, o 5º sinal, para as senhoras, minhas irmãs, minhas mães, um dos sinais de que Allah aceitou o seu esforço, quando o seu esposo está, você respeita uma vez. Respeita uma vez, quando ele está. Quando ele não está, você respeita 3 vezes. Se isso ainda continua, então, escutem bem. Quando ele está, você respeita uma vez, porque ele está. Na ausência do teu esposo, você respeita 3 vezes. Só os contabilistas me entendem. Quando o seu esposo está, então você respeita uma vez. Quando ele não está, você respeita 3 vezes. Se isto não está a acontecer, é porque o seu jejum, o seu esforço no mês de Ramadã, não há nada. Marido é para ser respeitado, honrado no mês de Ramadã e fora do mês de Ramadã. Se você dentro do mês de Ramadã dava todo o hishma ao seu marido, acabou Ramadã, agora você só é pedinte, anda a pedir qualquer homem que não é halal para si, então alguma coisa do sinal de que Allah aceitou ali não existe. Como é que você tem coragem de pedir a outros homens que não é seu marido? Está a pedir por quê? Esperas o quê nesse pedido? Esperas o quê, minha irmã? Então, um dos sinais em que Allah aceitou o seu esforço dentro de Ramadã, o seu jejum, no mês de Ramadã, é que quando estás com o seu marido, você respeita uma vez. Mas quando ele não está, você respeita 2, 3 vezes. Com o seu aparelho, o seu celular, você está a falar com homens estranhos. Por quê? Por que dentro do mês de Ramadã você não falava com homens estranhos e dizias, estou de jejum? Por que ali você dizia, está de jejum? E aqui você, que tal? Alguma saída? Por que deve existir isso? Você sabe que eu sou casada, minha irmã. Por que fala com homens estranhos? Na situação em que Allah subhanahu wa ta'ala diz, não é só falar. Não é só falar. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Corão este. Allah diz, não podem mexer os seus pés para identificar de que existe alguma coisa para elas, para esconder essa situação. Naquele tempo, nós chamamos de maluata, hein? Há umas coisinhas que as senhoras põem ali, adornos que quando ele anda, então dá sinal de que está a fazer movimento. Maluata, nós chamamos assim, nas bandas, maluata. Então Allah está a dizer, você não pode tocar aquilo ali para fazer conhecer outro homem de que você está a passar. Só passar, só. Allah está a proibir. Saber que está a passar aqui uma dama aqui. Allah falou no tempo do profeta, proibido.
Passar uma senhora e deixar sinal de que passou. Agora imagina você estar a teclar com outro homem que não é seu marido. Como é que fica? Então, quando ele não está, na ausência do seu esposo ali, você deve respeitar 3 vezes. Este é um dos sinais de que Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu aceitou o seu esforço. Aquelas senhoras que no lugar da ausência do seu esposo, a casa está na segurança delas, fazem o salat, jejuam. Quando chegar o dia de Qiyamah, Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu, no hadith sharif, Allah vai dizer para aquelas senhoras que tiveram este pacote, Allah vai dizer: Udkhulul Jannat min ayyi abwab al-Jannat shit. Entre no Jannat com a escolha da porta. Você vai escolher a porta. Aquela senhora que sabe que eu sou casada e eu devo respeitar o posicionamento da família. Arderam. Não é para esse cara. Se quer mesmo orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, está aqui claro. Temos situações em que nossas irmãs são qualquerizadas no mês depois de Ramadã. Acabou. Parece que estavam fechadas e depois saem para o pecado. E homem, aquele é homem. O único que salvou são aqueles que Allah fez menção. Um deles, Nabiullah Yusuf. Esses salva, quer dizer, ver uma redondinha ela, perfeita, com olhos tipo castanha, e dizer: bro, go, não pagas nada, tudo na minha conta, aqui está. Sofreste. O único que salvou, e os outros que Allah, marahima rabbi, aqueles que Allah deu a misericórdia, com as senhoras não há papo, por isso Allah proibiu. Mesmo ao falar, não podem falar como se fosse não sei aonde aí. O homem é doente. Bastou ouvir só uma mulher a falar só, com a família. Ainda nem lhe viu. O homem é doente. Agora, no lugar de proteger, entramos para o pecado. Depois de termos feito o tauba. Então, este processo, depois de Ramadã, as nossas senhoras, nossas irmãs, precisam saber de que enquanto tem essa situação, tem esposo em casa, que fiquem em casa, regras de casa, cumpram com as regras de casa. Só assim tem o Jannat. 6º sinal, amados irmãos. No mês de Ramadã, você não mentia, não aldrabava, não dava fintas. Quando acabar Ramadã, ainda você continua na mesma situação de você falar a verdade, mesmo que esta verdade venha te ferir. Este é um dos sinais de que Allah aceitou. Porque Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Vocês que creem em Allah, temem Allah subhanahu wa ta'ala e sejais daquele grupo que fala a verdade. Um muçulmano crente não pode de jeito nenhum mentir. Porque é que nós optamos na vida obscura de mentir, quando você tem toda livre vontade de Allah subhanahu wa ta'ala você falar a verdade? Por que você vai mentir? Allah não gosta os mentirosos. E se não gostasse, Allah amaldiçoa os mentirosos. Fala'natullahi ala al-kadhibin. Porque Allah não gosta. Este mundo, este país não está andando por causa de mentira. E toda a gente já acordou, cada dia você só ouve mentira. Tudo é fake news. E quem está a espalhar isso é um muçulmano. Você nem tem credencial para saber se isto é verdade ou não. Você partilha por quê? Pergunta: isto que está a acontecer é verdade? Você nem está no Irão, mas partilha coisas do Irão, você é iraniano.
Isso é história. A guerra é SIAS, são estratégias. Você não entra. Esses sabem o que estão a fazer. Allah está a ver tudo, Allah está a ver tudo, conhece como é que eles manipulam. Você não pode entrar nisso, bro. Allah vai lhe perguntar, por causa daquela sua mensagem do WhatsApp, muita gente acreditaram e esses foram para o inferno por causa de si. O que é que você vai responder? Não sabia? Então está aqui uma advertência. Nem tudo é para partilhar. Senão mesmo partilha num grupo de pessoas com conhecimento, se é ou não. Só depois de lá. Nós amanheceu, só partilhamos situações que nos colocam na condição de ser questionados no dia de Qiyam. Allah vai questionar. Allah vai questionar. Por exemplo, alguém vai dizer, estão a entrar lá aqueles bandidos lá naquela zona. Há pessoas que só ao ouvir o nome vão desmaiar ou vão perder a vida por sua causa. Você mentiu que estão a entrar lá bandidos. É aquela pessoa, de tanto ficar traumatizado, primeira mensagem caiu. Morreu. Quem matou? Foi você. Depois da tardinha, não, era um falso alarme. Mas morreram 3 pessoas aí. Porque nem todos nós temos a psique igual aos outros. Atenção, mentir perante o Islã é pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não deixa em vão, deve castigar. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: ayakunu mu'minan zani? Um adúltero, um muçulmano, um crente pode ser adúltero, melhor. Um crente pode ser zani, pode cometer zina. O profeta disse sim. Porque no Corão fala disso. E tem punição acerca disso. Sahabas perguntaram: ayakunu mu'minan sarqa? Um crente pode roubar? O profeta disse sim, pode. Porque no Corão tem punição daquele que rouba. E perguntaram mais: ayakunu mu'minan kadhab? Um crente pode mentir? O profeta disse: não. Por que o profeta proibiu? Porque não há punição para o mentiroso. O mentiroso foi amaldiçoado. Acabou o jejum, você não mentia, não aldrabava. Agora que acabou o jejum, você está a entrar na mesma fita. Está a mentir para comer, você está a mentir. Você está a mentir para comer, para apanhar rizque, que Allah determinou que vai chegar a qualquer hora. Só você que é preguiçoso, você passa a mentir para apanhar seu rizque. Amado irmão, você no mês de Ramadã não mentia, por que agora vai mentir? Este que optar por seguir a orientação de Allah e o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então já tem um sinal de que Allah aceitou o seu jejum. Aceitou o seu jejum. O jejum não pode desaparecer assim do nada. O jejum ainda continua. Segundas e terças-feiras, segundas e quintas-feiras, melhor dizer, sunnah, você jejua. Jejua nos dias 13, 14 e 15 de cada mês. Jejua. O jejum ainda não terminou. Tem jejum de Arafah, jejua. Tem outros jejuns que você mesmo pode colocar para a sua própria saúde. Também jejua. O jejum só traz a saúde. Jejum. E nós comemos como se fossem passarinhos. Por isso temos várias doenças. Com coisas industrializadas, então, que nós temos, piorou o cenário. Nem aquele que está lá no campo também está saudável. Se também come Nick Nike. Um indivíduo grande come Nick Nike todo dia. Grande mesmo, 40, 50 anos. Começa em Iradanuni,
Quer dizer, uma coisinha de nada assim, comer o Danone. Como é que você vai desenvolver cognitivamente se você anda a comer coisas industrializadas? Tudo que não vem da terra prejudica. Sublinhe. E Allah subhanahu wa ta'ala chama para os crentes, e não só aqueles que não são crentes. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Verifique. Allah chama a atenção naquilo que você come. Não é só comer, só. Por isso, homem, umri wangu andiki wa 9, miaka 40 ni foi. E aqueles que estão a viver 80? Como é que estão a passar lá? Será que lá tem outro Deus e nós não temos? Porque você amanheceu, só come Danone, só, sozinho. Não conhece mais aqui fahari, aqui zungo. Comes o quê? Cornoflex. Um indivíduo grande come cornoflex. Depois começamos a reclamar. O avião já não levanta. Não vai levantar. Como vai levantar? Está até todo momento a pousar. Porque você não está a comer conforme o Corão. Allah diz, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. É um código isso. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nós não deixamos dentro do Corão nada. Tudo tem lá. Você que não está a investigar. Você que não está a procurar saber o que Allah disse para a comida. Rero ni kutatare. Ni irabolo na bajia. Todos os dias, bolo, badia. Diz-me lá se bolo e badia vai te levar você a chegar a uma idade avançada. O organismo não funciona só com bolo e badia. E há outros irmãos. Ni kutatar, kurakran, ni ramandazi deixe na froze. Você vai encontrar tudo isto industrializado, nada vem da terra. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala colocou aqui o código. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا. Veja só Allah como fez descrição daquilo que você pode consumir, que o organismo precisa. Deixamos de cumprir com a ordem de Allah, começamos a viver o nível de vida do moçambicano 34, 45, o restante tudo é bom. Chega lá, dói joelho, cabeça dói, costela dói, tudo lhe dói. Mas os outros estão a viver lá 80, 90 anos, a fazer o quê? Bons, porque eles estão a pesquisar o que Allah quer. E vai encontrar na alimentação dele não tem nada de Danone, não entra Danone. E nossos filhos então, manango mi panzungu, kankuisho wa kizungu, akutafuna bulacha dai mazi. Bulacha quem faz bulacha? Onde é que é feito bolacha? É colocado o que bolacha? Serve para o organismo. Então, estas situações, amados irmãos, o Islã já falou, o Corão já falou. Nós é quem estamos a dormir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وقال فيه ورتل القرآن ترتيلا وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيل الخلق دليلا أما بعد. Dos últimos sinais que eu quero deixar aqui patente, amados irmãos, é você não prejudicar o outro irmão muçulmano. É você continuar a fazer doa para o outro irmão muçulmano. Na vida em que ele se encontra, você fazer doa. Este é dos sinais que diz que o seu Ramadã Allah aceitou. Quando você continua a fazer doa para o seu irmão prosperar, é dos sinais. Você faz isto. O que mona mwenzio kankukwera coisa uma isusa.
Eles abriram um negócio, mashallah. Você vai fazer doar para ele ou não? Você vai criar situações para ele ficar prejudicado. Este é um dos sinais que Allah aceitou. Mashallah, estás a fazer esse negócio, mashallah. Força, mashallah. Allah vai aceitar assim. Esse é um dos sinais. Teu irmão comprou uma motorizada, comprou um carro, comprou não sei o que aí. Mashallah, barakallah fique. Que Allah aumente sua riqueza, mashallah. Continue assim, mashallah. Você faz isto, sente isto para o seu irmão muçulmano. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli? Vocês, as pessoas, invejam de outras pessoas por causa daquilo que Allah agraciou os outros. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Nós concedemos Ala Ibrahim, a família de Abraão, wal-hikma, prudência, wa atainahum mulkan azima. E nós concedemos um grande reinado. Vocês invejam esses que têm. Então, se você inveja, é um dos sinais de que aquele seu esforço foi em vão. Porque a orientação de Allah é ver outro muçulmano em frente e você continuar a dar força. Avança, meu irmão, avança, você vai chegar até lá. Não, nunca. Seu irmão abriu uma barraca, está a fazer um pequeno negócio e você diz: "Ô meniquiji, o akirimba, o canemala, o akirimba. Vikuisa visambi pa ngoma ya semana ichoreiro." Quer dizer, você está a desmotivar, você está a invejar, e não é o espírito de um bom crente, porque quem é um bom crente? Ele motiva. Viu seu irmão, matriculou-se para fazer um curso, mashallah, continue assim, precisamos de muçulmanos que estudam, mas você não. E eu mandei não kutenda kure curso em inglês lá, o saco só era ndepe. Rimba após só era que inglês. Ficamos nessa. Ele escutando assim, está a ver que você é um irmão mais próximo, começa a ver ngati com ele, o caíno kuka kusora kinanani kirimba, rimba, pangani, nisso era na inglês nani. Mas não, o conhecimento, Allah deixou aberto e é obrigatório. Então, se ele vai na busca do conhecimento, as línguas devem ser aprendidas. Então, ele está a aprender uma língua qualquer. Quando foi aqui na Ancuri funda francês, o quando perder tempo, que tem na essa cula que francês não é. O aqui que tu não é francês, não é para o aqui que nem o angonani. É para você saber, o conhecimento deve estar conosco. O mundo deve estar conosco. Mas não, nós desmotivamos. É momento para você acordar, motivar os outros. A cada dia, se você cruzar-se com 2, 3, 4 irmãos muçulmanos e você conversar com esses, sentirem que na verdade eu estava com um crente. Eu estava com um crente motivador. Os mais velhos motivar os mais novos. Os mais novos respeitar os mais velhos. Esse é um bom sinal. Mas nós paramos com o tempo. Mais velhos já não querem dar conselho. Porque o Asimana, o Assambe, o Ambiri, o Aquino continua a dizer: quem vai escutar, vai escutar. Você está fazendo seu papel. Aconselhe os mais novos. O Assisiquira é novo, mas aconselhe, dê conselho. E os mais jovens devem estar perto dos mais velhos, escutarem o que os mais velhos estão a dizer. Já estamos noutras situações, mas essa geração Android, indivíduo que tem 19 anos já sabe tudo como. Uma munambira aqui no memona aqui nani, só porque ele sabe o WhatsApp só. O Assuia deve sair dos mais novos para os mais velhos, dos mais velhos para os mais novos. Ibrahim alayhi salatu wassalam, com seu pai, o pai fazia ídolos. Ele, ya abati,
Chamou 3, 4 vezes, já abati, meu querido pai, e deu conselho ao seu pai. Yaqub alayhi salatu wassalam deu conselho aos seus filhos. Wa wassayna bihi Ibrahim. Esses conselhos todos saíram até lá no Coran. Um dos sinais, você escutar o que os mais velhos estão a falar. Fora disso, o Ramadã só foi em vão. Nós estávamos numa reciclagem, e essa reciclagem, Allah disse, o objetivo geral da reciclagem, la'allakum tattaqun. E esses são os únicos que Allah subhanahu wa ta'ala fez menção. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Só faz menção daqueles que vão entrar no Jannat. Quais? Os muttaqin, os tementes, no verdadeiro sentido. Para terminar, amados irmãos, jejuamos com a intenção de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados. E nós estamos fora de jejum. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê essa dádiva de presenciar mais um mês de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe todos aqueles irmãos que antes jejuaram, mas este mês de Ramadã passado, eles não estavam conosco, mas Allah perdoar a eles. Allah subhanahu wa ta'ala perdoar aqueles que com toda a energia deram o seu máximo no mês de Ramadã em dar iftar aos irmãos necessitados. Amém. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana